Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre, porque nós nunca sabemos a que horas você vai nos assistir. Hoje o Mauro caiu, isso significa o quê? Não, pode falar, pode falar. Tá. Então, hoje nós temos dois doutores aqui com a gente, né, Vera? Ah, dois, pois é. Pois é, o doutor Hoje Mauro é. Brasil e o doutor Ubiratã de Paula Santos, que é o nosso convidado especial. O Mauro também, além de multitalentos, ele também toca, tem um conjunto musical e ele cuida da sonoplastia do nosso programa também. Você viu só que chique, Vera? Pois é. Um médico, doutor. Então, bom, quem vos fala aqui é a Raquel Moreno, a Vera está aqui. Bira, o Biratã, você quer se apresentar, por gentileza? Bom, o Biratã, Paula Santos, que todo mundo me chama de Bira, trabalho no estudo do coração, na divisão de pneumologia, enfim, sou médico, trabalhei em várias administrações do PT, da Luiza, em São Paulo, em Santos, Telmo e Davi, na época da Marta, e agora só no hospital. Uhum. Vera, quer dizer oi? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Mauro, bom dia, Raquel, bom dia especialmente ao Bira, que é um companheirão aí de lutas. Eu acho que participamos junto, Bira, na campanha da Juliana. Ah, sim. Certo. É verdade. Bira, Muito prazer, tá? Você aqui, Obrigado. por Obrigado. vários motivos. Obrigado. Bira, você como médico pneumologista responsável pelo trabalho que acontece lá no HC também, né? Uh, eu conheci você tentando estimular as pessoas a não fumar, né? Formando um grupo de ex-fumantes, ou seja, essa coisa de preocupação com relação ao pulmão, à pneumologia, etc. e tal, sempre foi uma constante no teu caso, né? Mas eu queria que a gente abordasse isso de uma maneira um pouco mais ampla e que você, por ter passado por todas as gestões pelas quais você passou, você está trabalhando no HC, você está dando aula, inclusive, na Faculdade de Medicina, nós acabamos, em algum momento, nos inspirando no projeto de saúde da Inglaterra e que trouxemos aqui em forma do SUS. Como é que está o nosso SUS? Como é que veio e como é que está hoje? Você não quer falar um pouquinho disso? Sim, posso falar. O SUS foi uma construção, de certa maneira, inspirada em outros países, no caso do modelo inglês, construído logo depois do pós-guerra pelo governo trabalhista, mas também contou com uma experiência local de vários municípios foram construindo políticas de saúde que ajudaram, digamos, fazer uma conexão com as universidades, com os departamentos de medicina social e preventiva, com as instituições que mexiam com saúde coletiva, como a Fiocruz. Digo experiências municipais que teve em Piracicaba, teve no Ceará, teve em Minas algumas experiências, e isso serviu de, digamos, de conexão. Essas experiências tiveram conexão com as pessoas que estudavam o assunto e buscavam uma solução diferente, porque até então o Ministério da Saúde cuidava de endemias e vacinas e o Ministério da Previdência, Assistente Social, antigo INPS, depois INAMPS, né, é que cuidava da assistência médica quem tinha carteira assinada. Quem não tinha era atendido na rede, geralmente era a rede estadual, que tinha ambulatórios e hospitais, e os municípios tinham apenas os postos de saúde que operavam um pouco de pré-natal, vacinação, pediatria,
e atendimento de tuberculose, lepra, algumas coisas assim ligadas a endemias, né? Ou doenças infecciosas em geral. E o SUS, essa construção do SUS, inspirada no modelo inglês, de certa forma, e nas experiências municipais, tentou quebrar isso. Nós temos que atender a população, seja trabalhador no momento ou não, ou já foi trabalhador, ou está desempregado, e o atendimento tem que ser universal, integral para todo mundo, sem custo para quem é atendido, porque isso deve ter fonte de financiamento definida na Constituição, depois em leis ordinárias. E essa foi uma batalha bem sucedida. Foi, acho que a principal política pública que tenta reduzir, digamos assim, distância social no Brasil, mais até do que a educação, que tem um setor privado muito forte. E, embora tenha um setor público, tenha a maioria das matrículas, no caso das escolas de ensino fundamental, né? Mas o SUS hoje atende, claro, qualquer cidadão brasileiro tem direito ao SUS, mas exclusivamente são atendidos pelo SUS mais de 2/3 da população, cerca de 70 milhões, 70% da população brasileira, um pouco mais até. Apenas hoje 45 milhões de brasileiros têm planos privados ou são atendidos porque têm muito dinheiro e paga o que quer e quanto pode, né? Então, o SUS, e mesmo esse que tem direito a paga quanto quer e quanto pode, ou tem plano de saúde, para vários procedimentos o SUS participa, todo o sistema de transplante pulmonar, renal, cardíaco, tratamento oncológico, a rede privada de convênio ou mesmo particular, eles usam parte desses recursos pagos pelo SUS. Então, uma pessoa que tem um tratamento prolongado de câncer, por exemplo, às vezes, pacientes do Sírio-Libanês são enviados para o tratamento do Instituto do Câncer, e não o contrário, né? Obviamente. Então, sempre tem, o SUS atende a toda a população, em geral, cerca de 70%, 80% da sua população só depende exclusivamente do SUS, e a parte privada também depende. E também depende porque elas contam com isenções. A parte privada conta com isenções para prestar algum serviço de filantropia, e elas organizam a filantropia estrategicamente nas áreas que lhes interessam. Por exemplo, eu vou comprar um tomógrafo novo, uma ressonância nova, montar um parque de exame de imagem. Bom, aí vai me sobrar exame. Então eu uso esse parque para oferecer, não é aquilo que nós demandamos. Pode ter até que em algum momento tenha casamento correto entre os interesses do SUS e o interesse de quem quer oferecer o serviço. A outra coisa é que os serviços médicos podem ser deduzidos do imposto de renda, mas o de vocês não pode. Eu não posso declarar, Raquel, paguei você não sei quanto, pudesse pagar era melhor, né? Ou um pedreiro, ou um encanador, eu não posso deduzir isso. Ou seja, mas o serviço médico, tanto particular como das instituições e dos planos, a classe média que forma esses 40 e poucos milhões de habitantes que tem plano saúde suplementar, chamado assim, elas contam com uma dedução. Eu posso deduzir isso, que é um estimulador de eu drenar recursos para fora do SUS, né? Porque esse dinheiro do imposto de renda poderia ser integralmente drenado para o SUS. Então, é uma antiga força da categoria médica que consegue regular, através dos conselhos regionais de medicina, do Conselho Federal, das associações, da bancada médica de saúde na Câmara, especialmente médica, conseguiu, ao longo dos anos, manter privilégios inaceitáveis, né? O SUS, nos últimos anos, obviamente, vem sofrendo, especialmente de 2016 para cá, uma queda de financiamento. A epidemia entra no Brasil esse ano
onde a estrutura do Sistema Único de Saúde já haviam desmantelado o Mais Médico, que era um programa que atendia milhões de pessoas nas pequenas cidades e nas periferias das grandes cidades também. Já havia uma redução de recursos que a rede pública hospitalar já estava funcionando com uma capacidade de 60%, 70% da sua capacidade, não na sua capacidade plena, por falta de insumos para ativar leitos, por falta de medicamentos para fornecer aos pacientes. Então, já havia vindo um processo de redução, fruto da emenda constitucional 95, que engessou o orçamento, e também do mesmo do orçamento previsto, a execução orçamentária era truncada. Você pode ver que mesmo o dinheiro, agora, nesse período da pandemia, anunciado para a pandemia, apenas um terço chegou na ponta nos estados e municípios ainda. Né? Então, eu acho que é o momento de aproveitarmos os batalhadores pelo SUS, e ficou evidente a sua importância capilar no país todo, para tentarmos reverter essa tendência dos últimos 4 anos de redução dos gastos sociais, entre eles os gastos com a saúde. Eu acho que essa demonstração da necessidade de atender a população, porque o Covid atinge os mais pobres, que têm condições mais precárias de moradia, de higiene em geral, de saneamento, de alimentação, mas ele também acaba se espalhando por camadas médias e outras, né? Com impacto geral. E isso, eu espero, não é certo isso, porque o governo, esse governo, obviamente, executa suas políticas conservadoras em todos os planos, inclusive na social e econômica, principalmente, além da de valores, mas que eu acho que é um terreno fértil perante a população em geral, travar essa luta por regularizar e aumentar as receitas do SUS e, principalmente, atrair o mundo do trabalho para o SUS. Ou seja, por que nós, em São Bernardo, se nós retomarmos a prefeitura lá nessas eleições, ou onde for, não chamamos os sindicatos e não pactuamos que, em vez de eles serem atendidos em convênios, eu vou fazer um convênio, entre aspas, não preciso fazer convênio nenhum, apenas um acordo, onde moram os trabalhadores metalúrgicos, bancários, têxteis, etc., de processamento de dados, de telefonia. Aqui, as minhas unidades de saúde são essas, vamos criar um conselho de gestão, vocês vão participar do conselho de gestão, e nós vamos atender vocês na atenção básica, tudo que precisa, e em todos os recursos que o município tem. E vamos batalhar para que você crie uma pressão maior a partir do mundo do trabalho para fortalecer e reivindicar o fortalecimento do SUS. É uma das fragilidades, é deixar de fora da pressão em cima do SUS as pessoas que trabalham e têm convênio. Certíssimo. E nesse momento, eu acho que o que ficou muito evidente, né, Bira, é que os municípios, pelo menos é o que eu tenho lido, não sei se você confirma, os municípios que mantiveram o programa de saúde da família, atenção básica, acabaram se saindo melhor, né? Embora com poucos recursos, se saíram melhor no enfrentamento à pandemia. Isso é verdade. E aqui em São Paulo houve um desmonte muito importante, não foi isso? É verdade. Aqui em São Paulo também tem programa de saúde da família em vários locais. Mas o problema aqui de São Paulo o problema do Brasil na saúde, entre outros, é uma falta de comando nacional. Aliás, o comando nacional comanda desorganizando. Né? É o contrário, né? Entendeu? E também nos estados, as mensagens são contraditórias e os prefeitos e governadores cedem muito à pressão do setor privado, até em parte porque estão boicotados pelo governo federal, que reduz repasse de recursos e não tem um comando nacional. Em parte porque cede às suas articulações políticas municipais
estaduais e acabam cedendo, por exemplo, nessa questão da liberação antecipada de vários locais para a liberação do funcionamento da atividade econômica, né? Mas aqui em São Paulo, uma das questões centrais, importantes, é que nós temos um mosaico de organizações sociais que operam a atenção primária, inclusive para a organização da família. E como não tem um comando central, isso por si só já é um problema, mas a falta de um comando qualificado central não consegue orientar essas equipes de saúde da família, as unidades de saúde, o que elas tinham que fazer desde o começo. Elas têm o cadastro de todas as famílias no seu território. Elas tinham que estar checando regularmente se tinha alguém doente na casa. Tendo alguém doente, testar com PCR e isolar. Se a casa não tem condição de isolamento, vamos arrumar um local para isolamento, alugar hotéis provisórios, transformar os céus em alojamentos provisórios para separar as pessoas para evitar a contaminação, né? Então, esse é um problema. Alguns municípios fizeram isso, algumas regiões da cidade que têm equipes mais funcionantes estão fazendo isso, mas a maioria, por essa falta de política, de comando da Secretaria Municipal de Saúde do Estado de São Paulo, isso vale para muitos locais, né? Por exemplo, eu dou uma experiência pessoal. Num outro aspecto, eu saí depois de 24, 25 dias internado, muito fraco, tá? Não tinha condições de tomar banho sozinho e nada. Muito bem. Aí, imagine, aí eu contrato uma fisioterapeuta, vai em casa 2 vezes por semana, faz 1 hora de exercício, os outros 5 dias eu faço sozinho. Aí ligo para a nutricionista do Encore, ela me manda no Zap um cardápio, o que eu devo comer. Aí eu compro R$500 de suplemento proteico por mês, 500, 600. Nossa. E o povo pobre, como é que faz? Claro. Eu tenho sugerido, primeiro que o exercício não precisa de fisioterapeuta, precisa de uma orientação que o PSF tem. E tem fisioterapeutas em muitas equipes, por exemplo. A alimentação não precisa de suplemento proteico que eu compro, precisa de ter comida com proteína nessa fase que quem perdeu 14 quilos como eu, em 24 dias. Então, porque se as pessoas pobres chegam na casa, a casa ele vai ter que lavar roupa, fazer a comida, ou procurar emprego, ou tentar voltar para o emprego se ele está desempregado, não é isso? Claro. Então, ele está fraco. Se ele não tem uma orientação de exercício e uma suplementação alimentar, orientação, ele vai demorar muito tempo ou, eventualmente, vai ficar com sequelas que seriam evitáveis. Isso o PSF podia fazer toda a alta de hospital do SUS, eles têm que ir atrás. Hoje eles têm que ir atrás. Para saber, no dia da alta, cada hospital público tem que ser obrigado a mandar um zap para o diretor da UBS daquela região, falar, olha, estou dando alta para paciente tal que mora nesse endereço. As condições são essas. Os médicos podem, enfermeira do HC, de qualquer hospital público, podem fazer isso e vão gastar 2 minutos para cada paciente que eles dão alta. Chega lá, as pessoas vão ver qual é a casa que ele mora e o que ele está precisando. Se, por exemplo, em vez de desativar esses hospitais de campanha, vamos transformar eles até dezembro em locais que possam receber as pessoas que têm alta, são pobres e precisam ficar 10, 15 dias reforçando a sua alimentação, se exercitando para voltar para suas casas em melhores condições. Ou se não tem, se vai desativar, algum local tem que fazer isso. Ou já que logo que a pessoa vai ter alta, ou aqueles que já tiveram ir atrás hoje ainda para ver qual é a situação que eles podem. Por exemplo, eu ainda não consigo subir escada, estou há 1 mês e 40, quase 40 dias, dia 2, 35 dias de alta. Eu não consigo, eu subo um andar de escada, fico cansado, eu ando bem no plano. Normal, aqui em casa, estou trabalhando meio, mas subir escada ainda me cansa e a saturação cai. Isso demora, não é todo mundo, mas as pessoas que ficaram mais de 15 dias internadas, em geral, têm problemas. E as pessoas pobres não podem. E eu estou fazendo isso, fiz terapia, exercício todo dia, comprei suplemento, como um monte de coisa, e as pessoas que não têm, têm que ter, o Estado tem que dar isso, a Prefeitura, o Estado, a União,
E para dar isso, a porta de entrada, que é o PSF, ela tem que fazer isso, que isso cria pressão das pessoas, da sociedade, da população, para que os recursos cheguem na ponta para custear alimento, para custear fisioterapeuta, para custear alguns exercícios, alguns equipamentos mínimos para fazer exercício e recupere a força muscular, que é essencial a força muscular para abrir o pulmão. A musculatura do peito, trapézio, diafragma, tudo isso fica atrofiado, a gente chama sarcopênico. E isso precisa ser melhorado através de uma série de exercícios, e às vezes exige alguns aparelhinhos que podem ser perfeitamente adquiridos pelo poder público. Ira, você está falando da tua recuperação sem ter falado a que ela se deve, o que foi que aconteceu. Você acha que o que aconteceu com você teve também alguma coisa a ver com os equipamentos de proteção individual, ou a falta deles, ou, enfim, como é que tá essa questão na turma que cuida da saúde dos outros? Veja, no começo, março e abril, mesmo no HC, em geral, faltava máscara, faltava álcool gel, isso faltou. Então, o que acontece mais no caso de um complexo como o Hospital das Clínicas, tem vários institutos, é que se deixou o Instituto Central para atender apenas para as pessoas com a doença provocada pelo coronavírus. Os outros institutos que, teoricamente, não estão atendendo pacientes com coronavírus, eles acabaram reduzindo muitos protocolos de rigor do que fazer. Porque no INCOR, por exemplo, todo mundo que tinha acima de 60 anos, que é o meu caso, que tenho 68, nós ficamos dando aula para os residentes online e discutindo casos online, e na minha sala, no 8º andar, pegava o elevador, ia para o refeitório e voltava. Era isso a atividade. Mas só que o fato de você não ter protocolos rígidos, os elevadores, os corredores, o artério, o ambulatório, o laboratório, Tudo infectado. misturavam. Eu não sei de quem que eu peguei, aonde que eu peguei exatamente, de que pessoa especificamente, não tenho condições. Então, houve um problema no início de falta de equipamentos, depois se solucionou isso, pelo menos aqui, mas ainda na rede de atenção básica, vira e mexe, eu vejo informações, porque você precisa trocar máscara 2, 3 vezes por dia, às vezes, essa máscara cirúrgica. Você precisa, às vezes, além dela, aquele protetor facial que às vezes falta, você precisa de quantidades de luva, de aventais, ou seja, você não tem nem sempre todos os equipamentos necessários, a não ser no caso do setor do Instituto Central que atende Covid, eu fiquei lá tanto na UTI como na enfermaria, obviamente que eles tinham esses equipamentos, todos os funcionários, de médico aos funcionários da limpeza. Né? E antes, eu lembro que eu escrevi sobre isso, os funcionários da limpeza do INCOR, por exemplo, eles iam para casa até o mês de abril inteiro, sem nenhuma orientação específica, sem proteção, entendeu? Do que fazer em casa. Eles iam até as suas famílias, provavelmente eles pegavam Covid no hospital e levavam para suas casas. Não tenho condições de analisar isso, mas é um risco pelo procedimento inadequado. Nós chegamos a levantar isso, essa discussão em todos os hospitais, tem um staff próprio do hospital, geralmente são médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e tem um monte de terceirizados, habitualmente pessoal de segurança, pessoal de limpeza, pessoal, bombeiros, você tem, são milhares, né, no Brasil inteiro e em São Paulo como um todo. Mauro, quando você quiser, você, por favor, intervenha, complemente ou pergunte, fique à vontade. Eu estou à vontade. Então, tá bom. Me conte uma coisa, isso que você falou do corte de verba da saúde, do SUS, né? E uma série de outras questões que você levantou com relação à recuperação, que são, para mim, novas, eu não tinha ouvido falar delas ainda. O pessoal do Butantan
e assim como em outros cantos da cidade, está distribuindo cestas para a população que está precisando mais, enfim, precisando de solidariedade, né? Sim. Solidariedade na hora do vamos ver, nós temos que segurar a mão de quem está precisando mesmo. E eu tenho percebido também, nós temos aplicado uma pesquisa e os primeiros resultados parecem indicar que a população acha que o SUS está sobrecarregado porque todo mundo procura o SUS. Ninguém lembra, ninguém sabe que teve um corte de verba, né? E de que valor que foi esse corte de verba, né? Assim como as pesquisas de opinião, ultimamente, elas têm dito que o presidente tem perdido um pouco de ibope, digamos, né? Mas é junto à classe média ou à classe mais instruída que tem acompanhado a política dele com relação à saúde. A população de mais baixa renda, não, continua fiel a ele. E pelo que a gente tem percebido na pesquisa também, o resultado ainda preliminar, é que o auxílio de R$600 acaba sendo atribuído a ele. E vejam só que coisa boa, mesmo que eu não receba, eu fico mais seguro, mais segura de saber que isso existe, né? O que a gente pode fazer para esclarecer a população a respeito disso? Eu acho A que narrativa, né? acho que você sabe melhor do que eu. Essa é uma batalha que primeiro que os governos dos municípios, dos estados, mesmo os estados que são governos não alinhados ao Bolsonaro, na minha opinião, ainda fazem uma política pouco esclarecedora sobre Claro. isso, junto à população, eventualmente com medo de retaliação, ou porque nos seus estados tem um monte de aliados, alguns deles que também são aliados no plano federal ao Bolsonaro, né? Claro. Entre os partidos, por exemplo. Você pode ver que vários governadores do Nordeste, do campo progressista, têm o seu arco de aliança, alguns partidos que no plano federal são Apoio. apoiadores. Então, isso reduz um pouco a responsabilização da ineficiência do Ministério da Saúde. Nós não temos ministro da Saúde, e todos que tiveram ruins, mesmo o primeiro foi o principal articulador, antes de ser ministro, da desmontagem dos mais médicos, não se apoiou a emenda constitucional 95, entendeu? A única coisa que ele não apoiou foi a vinda de estrangeiros, porque ele era ligado à Unimed e tinha um interesse corporativo local. Mas a todas as políticas contra o SUS, ele operou antes de ser ministro, e como ministro ele conseguiu alguma façanha, porque ele fazia um show perto do Bolsonaro e se sobressaía, né? Mas os outros sucessivos ainda pararam pouco tempo. Nós estamos nessa situação, a semelhança da educação que não sei qual área está com uma situação pior do ponto de vista de comando nacional, né? Acho que as duas são equivalentes. A saúde, pela situação de crise que a gente vive, é mais grave, né? Claro. Eu queria chamar a atenção que além desse aspecto da gente fazer essa disputa explicitando isso, por exemplo, você pega o caso das universidades, elas não colocam o prestígio dos seus professores titulares, todos, nem os reitores das universidades, eles tensionam muito pouco os governos. Eles tentam, por exemplo, a Universidade de São Paulo, ela se adaptou a um corte de verbas, porque caiu o ICMS do Estado. Se cai o ICMS, cai o repasse. Bom, mas eu não posso cair o repasse da universidade, que tem pesquisa de um ano para o outro, tem salário, eu tenho que arrumar uma outra fonte. Elas, em vez de ir atrás, elas aceitam, reclamam internamente, mas aceitam galhardamente essa coisa do corte, da redução de verbas de um ano para o outro, entendeu? Na USP, o pessoal do Coletivo Butantan na Luta tem conseguido, junto à Assembleia Legislativa,
durante 3 anos seguidos, uma verba para a contratação dos funcionários, médicos, etc., que entraram no plano de demissão voluntária, né? E agora, o pessoal da USP está pedindo, o pessoal da HU está pedindo que a gente se envolva de modo a tornar perene essa verba. Ou seja, que é isso, cara? Exatamente. Uma coisa importante que nós temos que... Isso também já não é novo, mas durante esse período de crise da economia, em função do Covid, já vimos em crise agravada pela situação do Covid. O setor saúde, por exemplo, é um setor que pode dar dinamismo à economia, porque contrata técnico de enfermagem, técnico de raio-x, enfermeiras, psicólogos, fisioterapeuta, compra lençol, toalha, cama, respirador, medicamento, produtos de higiene, contrata pessoas para cuidar da higiene dos ambientes. Isso tudo é gente trabalhando, ganhando salário que vai gastar aqui dentro do país, nas suas cidades, comprando comida, pagando as suas contas, e tocando a vida, e além de alimentar um setor de confecções, de indústria têxtil, tanto micro como grandes, por exemplo, tecelagem, fiação, mas também as confecções pequenas na produção de uma série de insumos de uso na rede enorme que o Brasil tem de saúde. Basta pôr ela para funcionar a pleno vapor para você. Aliás, é uma das maneiras mais adequadas de sairmos das restrições de isolamento, é se nós conseguíssemos funcionar a rede para identificar todos os casos precocemente e isola, testa as pessoas da onde ele convivia. Se tiver mais algum, isola os que não estão tudo bem. Eu acho que esse é um processo que nós poderíamos sair com tranquilidade maior, sem ter o menor risco de termos recidivas de novas ondas, como tem acontecido em alguns estados, capitais e regiões do interior, por exemplo, Ribeirão Preto, ou mesmo Campinas, que teve que voltar atrás de medidas das restritivas que foram afrouxadas, e além de animar a economia, uma economia que tem uma escala no mundo todo importante. A indústria de medicamentos, ou seja, claro que a indústria de medicamentos precisava de um governo central mais forte, assim como a indústria que vende equipamentos para a saúde, porque nesse quadro todo, o nego começa a põe sobrepeso no álcool gel, cobra uma máscara super cara, aumenta o preço de medicamento, e eu não tenho como o Estado, a mão do Estado, para falar, espera aí, você já ganha dinheiro, vai ganhar mais ainda em escala, porque vai vender mais, então preço aumentado sem chance. Mas não tem Estado, o Estado, ao contrário, ele é sócio dessas empreitadas das indústrias que fazem esse tipo de operação. Né? Então, e ultimamente o Grupo Fleury e o Ibope Inteligência têm feito uma pesquisa, né? E tem inclusive feito um teste rápido, né? Eles picam o dedinho e fazem um teste que leva 15 minutos, e descobriram que 6,5% das pessoas já tiveram contato com o vírus e o seu organismo produziu anticorpo para se defender. Mas o coronavírus já infectou, na verdade, mais de 16% da população. E entre os que foram infectados, 4,5 vezes maior entre os que não conseguiram sequer completar o primeiro grau na escola, comparado com quem tem ensino superior. Né? Por exemplo, quem não conseguiu terminar o primeiro grau, teve 22,9% de gente que pegou alguma coisa, contra 5,1% de quem terminou a faculdade. Né? 19,7% das pessoas que se declararam pretas já são soropositivas, né? Pardas, menos 14%. Brancas, só 7,9%. E, no entanto, no começo, na chegada dessa pandemia, o pessoal dizia que foi a classe alta, mais alta, que trouxe ela para cá, né? Por causa das viagens, né? Claro. E nós estamos tendo, na verdade, uma interiorização e uma
queda em termos de classe social, penetração maior nas classes Sim. mais baixas, né? Primeiro, as classes, quem ganha menos, pobre, mora em condições mais precárias, dentro do seu domicílio, as condições de isolamento, ou seja, dormir em quarto separado, ter roupa de cama separada, toalha separada, todos usar máscara, tem maior dificuldade. Segundo, o pessoal pobre, o pessoal que tem que trampar. Quando o empresário quer abrir o comércio, quer abrir a indústria, ele quer o quê? Que o trabalhador ele fica bem resguardado, né? Da empresa. Agora, olha em São Paulo, a construção de prédio não parou. Você está vendo, pelo menos aqui na região onde eu moro, cheio de trabalhador da construção civil levantando prédios. Exatamente. Essas pessoas circulam mais no transporte público, tá certo? Lotados. Tem mais contato com mais gente, moram em condições, em geral, mais confinadas, com menor ventilação e menor metragem às suas casas, e tem um ganho menor para comprar tanto equipamentos de proteção pessoal como equipamentos de higiene. Portanto, é perfeitamente compreensível esses dados que foram aparecendo. Uma doença que veio de quem foi para a Europa, dos Estados Unidos, enfim, principalmente para a Europa, que foi o começo, mas também os Estados Unidos, trouxe a doença para depois, através dos trabalhadores com quem eles tinham contato, foi disseminando. Você pega um dono de restaurante, pessoas que frequentavam o restaurante da classe alta, pode ter contaminado funcionários de um restaurante que vão nas suas casas, morando lá na periferia, e vai disseminando o contágio. Né? Uhum. Agora, vai, vem, discute-se a data, o jeito, o que abre, o que fecha, mas estamos em processo de praticamente abertura de novo, pelo menos em São Paulo. Sim. O que No vocês Brasil acham? inteiro. Vocês dois acham dessa abertura? Está na hora mesmo? É um erro? Está cedo ainda? O que vocês acham disso? Veja, os epidemiologistas que acompanham nos estados, no Brasil, a curva de infecções novas e de óbitos, acham que é prematuro haver essa abertura. Que nós vamos pagar um preço em pessoas doentes e em pessoas mortas. Porque nós tínhamos que ter mais tempo com uma queda. Nós ainda temos um número de pessoas infectadas por dia, e óbitos por dia elevado. Nós temos que ter uma queda disso muito maior, e por um tempo mais longo, para poder adotar medidas de redução da salvaguarda. Outra coisa é a movimentação entre as cidades, as pessoas do interior de outros estados se movimentam em busca de tratamento, inclusive. Os ricos em busca dos tratamentos de hospitais caros aqui em São Paulo, e os pobres, às vezes, que não têm tratamento na sua cidade, tentam buscar onde é possível. Né? E a outra questão era você garantir, isso que eu falei, na rede básica, você tinha que pôr de imediato, as prefeituras têm que... O Araraquara fez isso. Eles têm um cadastro das famílias, seja o cadastro pelo PSF, ou o cadastro porque recebe Bolsa Família, ou o cadastro das populações existem. A área de saúde tinha que ter um cadastro de todos esses cadastros e ir atrás das famílias para saber se tem alguém doente, para fazer isolamento. Isso é que ajudaria a antecipar de maneira organizada uma abertura da atividade econômica. Sem isso, a gente aumenta o risco de termos novas ondas de pessoas infectadas e pessoas mortas. Né? E uma outra coisa que precisa é as secretarias de Estado e de municípios padronizarem melhor as condutas médicas dos médicos que atendem. Um dá cloroquina, que gosta do Bolsonaro, o outro dá não sei o quê, o outro não sei o quê. Ainda é uma confusão. Eu mesmo recebo, essa semana, tive uma paciente lá de 30 anos em Sorocaba, tem outro aqui de São Paulo, outro de Santos, todos, cada um com uma conduta completamente equivocada, baseado, tomando ivermectina.
Veja, então, precisava de um esforço. Como não tem ministério forte, e a Secretaria de Saúde do Estado também se desaparelhou durante esses anos, você não consegue organizar protocolos que ajudem a reduzir, abreviar o curso da doença, reduzir o impacto da doença e reduzir mortalidade. Por que que morrem mais também as pessoas mais pobres? Porque elas retardam a chegada ao hospital. Essa pessoa que está, um caso exemplar de Sorocaba, um jovem vai no, começa a ter sintomas, vai numa unidade, recebe lá um xarope, não sei o quê, e não faz o teste, aí ele volta para casa, ele volta lá para a unidade e fala, mas ele inventa alguns sinais do Covid que ele sabia, aí fizeram o teste e deu Covid positivo. Aí ele vai para casa, passa uma semana, ele vai piorando e vai indo para a unidade de atendimento e fica umas condutas totalmente inadequadas, entendeu? E aí ele continua piorando. Eu mandando no Zap para ele as condutas que eu achava que ele devia, a família, de conversar com as pessoas de saúde. Então, você nota, isso aconteceu também em Santa, aconteceu uma outra aqui em São Paulo, na última semana, por exemplo. Então, falta de uma orientação mais firme. Como tem esse mosaico de OS, tem orientação para os médicos clínicos, mesmo os médicos pneumologistas, precisa ter mais firme, porque é uma doença nova, não tem um tratamento que mata o vírus, os medicamentos são para ajudar a reduzir a inflamação, ajudar a conter a infecção secundária, quando a bactéria aproveita do vírus e também vai lá no pulmão, dar cuidados gerais. Então, né, é muito importante ter. E esses protocolos, com o aprendizado que vai tendo em cada semana no mundo, a gente melhora eles. Olha, isso aqui é melhor aumentar a dose disso aqui, tanto na UTI como nas pessoas internadas. Então, você precisaria ter um contato mais, quase que semanal, pelo menos cada 15 dias, com toda essa rede. Hoje em dia, com o WhatsApp, com a internet, é possível fazer isso regularmente. No caso das UTIs, a UTI de pneumo, ela monitora 10 hospitais do estado. Todo dia passa visita e discute a conduta dos casos que estão internados em vários, hospital do Mandaqui, hospital daqui, vários hospitais do estado, o Guilherme Álvaro em Santos. Os casos que estão internados, todo dia discute com uma equipe por teleconferência a conduta de cada caso. Isso poderia fazer para a atenção básica, em geral, quando chegou um indivíduo suspeito, o que faz? Faz teste ou não faz? Fez teste, deu positivo, qual é a conduta? A, B, C, D. Não é nada... Mas como não tem comando nos municípios, em geral, aqui em São Paulo em particular, com Aparecido, né? Então, Mauro, e a volta das crianças na escola, hein? Eu acho que, por enquanto, nem pensar, né? Mas eu queria estar fazendo um comentário em relação ao que o Bira colocou, porque, assim, eu acho que nos últimos tempos, nos últimos anos, a saúde assim, foi decretada várias falências, né? Com cortes de teto e etc. E, sem recurso, realmente a coisa ficou complicada, porque, inclusive a nível de... Se a gente for pensar em grandes hospitais que atendem alta complexidade, aí a coisa ainda anda. Mas se você for pegar aqueles hospitais que estão atendendo Covid e de média para baixa complexidade, eu fico pensando o seguinte, assim, eu já trabalhei em UTI no passado, mas se me puser hoje numa UTI, eu não vou saber que botão eu vou apertar daqueles respiradores, que pressão positiva, que quantidade eu vou ter que... Então, significa que é uma atitude assim, extremamente especializada. E os pacientes que chegam, os que morrem, né, que são os pacientes graves, são aqueles que tiveram assim falência de múltiplos órgãos, quer dizer, tem problema renal, tem problema cardíaco, tem problema pulmonar principalmente, né? Então, assim, para você dar conta, você precisa estar muito por dentro disso.
E se a gente for pegar a quantidade de intensivistas hoje que tem na rede como um todo, não é uma coisa imensa. Então, e não houve, assim, nesse tempo, uma cobertura de recursos humanos para dar conta disso. E o único jeito de se resolver isto é realmente a questão do confinamento, é impedir a transmissão na sociedade. E quanto mais a gente põe gente com gente, que se aglomera, quer dizer, ninguém aguenta confinamento. Você veja, no Rio, os caras abriram um pouco, a rua encheu nos bares. Então, Aqui também, né? aqui, 25 de março, então foi uma loucura. Quer dizer, o povo não aguenta, então ele sai para a rua mesmo. Então não pode flexibilizar. E as crianças que são possíveis vetores, porque eles às vezes podem levar para casa o que pegam na escola e no convívio com a escola, claro que é cedo. Está se pensando em setembro. Eu não sei se vai ser possível isso. Então, veja, é uma situação muito complexa, eu sei, a economia é uma coisa, a pressão é muito grande, mas como o Bira falou, os donos das empresas pressionam, né, quem vai trabalhar. Né? Por quê? Porque quem circula é que está com maior risco. E a gente sabe que não é só aquela população mais velha, com diabetes, com obesidade, etc., que é que vai ficar doente. A gente está vendo o que está acontecendo em idades menores. Né? Em criança, tem aí uma síndrome que as pessoas não conhecem, não sabem direito o que é, né, que tem acontecido nas crianças. E, se a gente for pensar, vamos dizer, a epidemiologia está muito aquém do necessário, a busca por doentes, fazer teste da doença. Não se faz no Brasil isso para valer. Até pouco tempo atrás se testava quem já estava muito grave, mas aquele que está na rua não estava se testando. Então, a gente não tem ideia de como a coisa está. E como aquela imunidade de rebanho, né, que a gente acha que vai acontecer entre 60% e 70%, nós estamos tão longe disso que eu acho que provavelmente a gente não vai atingir isso, a não ser que realmente surja uma vacina e que aí se vacine amplamente, e aí sim pode ser que tenha algum impacto um pouco maior. É que se tiver imunidade de rebanho aqui, a mortalidade vai ser muito alta. Muito alta, muito alta. Veja, claro. as pessoas, nós temos, isso que você falou é correto, ou seja, o confinamento, o isolamento e as quarentenas para aqueles indivíduos identificados é essencial, porque as pessoas que vão para a UTI, a mortalidade é alta ainda. Mesmo, eu não tinha praticamente comorbidade, eu não sei a minha idade, 68, que é considerado um fator de risco importante a partir dos 60 anos, vocês sabem. Mas não sou diabético, nem hipertenso, nada. Nem tenho doença renal, nem doença hepática e tal. Então, a mortalidade é alta. Em algumas UTIs, várias UTIs, 30% de quem vão morrem. Então, nós temos que evitar que as pessoas cheguem na UTI. Para evitar, significa evitar as pessoas se infectarem. Porque, claro que depois que se infectou, nós temos que levar para a UTI o mais cedo que for necessário. Mas nós temos que ter o menor número de pessoas em UTIs, porque isso significa, quando vai para a UTI, porque então são casos mais graves e o risco é maior, porque os tratamentos para combater o vírus ainda são limitados. Claro, salva-se. Algumas UTIs morrem bem menos, 10%, mas a média de UTIs, uma parte pelo que você falou, nós não temos uma equipe de profissionais formados, de médicos, a fisioterapeutas, etc., para dar conta da qualidade, do ajuste fino dos procedimentos que os casos... Eu tomei heparina, tomei corticoide, fiz transfusão de plasma, um monte de coisa, ventilação de barriga para baixo, tudo que você tinha direito. Entendeu? Claro, estava na UTI da pneumo lá, nossa. E ela está procurando orientar um grupo de 10, 12 hospitais públicos todo dia discutindo o caso. Agora,
Em geral, no Brasil como um todo, no estado como um todo, Não tem isso. eu comentei caso de Santos, caso de Sorocaba, que passaram nos hospitais e estão com problema, né? Então, isso, nesses locais, a mortalidade é maior. Por que a mortalidade é maior no Amazonas? Claro. Por que é muito maior? Não teria muito motivo. Teoricamente, é a mesma doença. Certamente chegaram retardadamente no serviço hospitalar e dentro das UTIs a expertise ainda não está adequada. Não é só por culpa deles. Como o Ministério não existe, a Secretaria de Estado for esvaziada, você não consegue com rapidez. E mais ainda, nesse momento de guerra, você teria que sequestrar, no bom sentido, mas sequestrar mais a expertise do setor privado, que vive de simbiose com recursos do SUS por vários mecanismos, para ficar cada um deles disparado para tomar conta, orientar UTIs do Brasil inteiro. Precisava ter essa solidariedade. Isso só o Estado poderia fazer como uma coisa obrigatória. Olha, tem uma UTI lá em Ribeirão Preto, lá em Presidente Prudente, ou no Acre, em Rondônia. Opa, eu vou pegar uma indivíduo aqui na Universidade de Brasília, da UTI, e vai ficar lotado lá 2 meses. Entendeu? Até ou depois de um tempo necessário, depois pode fazer por teleconferência, enfim, eu tenho que ter providências que eu seja capaz de reduzir a mortalidade e complicações. E como não tem ministério e governo voltado para esse interesse, isso não foi feito e não é feito. E você viu que o Arthur Virgílio, né, o prefeito de Manaus, veio correndo para cá, né? Pegou a doença e veio correndo para tratar no Sírio-Libanês, né? É isso que acontece, né? É. Quem pode pega um jato. Privado. Bom, gente, o Bira tem que voltar para o trabalho. Nosso programa está com o tempo esgotado. Nós vamos É isso aí. terminar com um desenho feito pelo Xande em seguida. E, bom, eu queria agradecer muitíssimo a tua presença, Bira, e ouvir as tuas recomendações. Obrigado. Muito importante as pessoas usarem máscara. Tem que lavar a mão antes de pôr a máscara e depois de tirar a máscara. Cuidado com pôr a mão na parte externa da máscara, que se tiver vírus é nela. Aí você põe a mão na parte externa, depois põe a mão na parte de dentro, depois põe na boca. Então, a máscara tem que saber pôr, saber tirar, e sempre que pôr, manejar ou lavar a mão antes e depois. E fique em casa se puder, né? Ah, sim. Fique em casa se puder. Vocês todos estão convidados a ficar em casa. Estamos. Estamos, né? Então, tá A bom. vontade, a vontade que não é, não. Obrigada, Bira. Tá Obrigada, certo. Mauro. Obrigada, Vera. Vera, você quer dizer tchau? Tchau, então. Um abraço. Tchau, tchau, tchau a todos. Os ouvintes do programa. Tchau. Muito obrigado.